Imagine isto, o Império Romano, a máquina militar mais poderosa da antiguidade, marchando implacavelmente pela Europa. As legiões avançavam sobre nações conquistadas, enquanto o mundo tremia sob o peso de sua força. Ninguém podia detê-los, nem mesmo eles mesmos. Mas o que acontece quando o inimigo não vem das planícies abertas, mas do coração de uma densa floresta, onde a névoa cobre os olhos e o terreno se torna uma armadilha mortal? No ano 9 depois de Cristo, Roma enfrentou um desastre que mudaria o curso de sua história. Uma vez, Roma pensou que nada poderia parar seu avanço. Mas, em uma noite sombria, no profundo da selva germânica, essa invencibilidade desmoronou. 3 legiões romanas, juntamente com 20.000 homens, marcharam em direção à sua última batalha. E quem foi o inimigo? Um príncipe germânico, criado entre eles, que conhecia suas táticas melhor do que ninguém. Como isso aconteceu? Por que um povo que havia sido testemunha do poder romano de perto decidiu enfrentar a própria besta? Hoje, vamos descobrir o que aconteceu na floresta de Teutoburgo, o lugar onde Roma foi humilhada, onde 3 legiões foram aniquiladas, e onde o destino do Império Romano foi alterado para sempre. Não vá embora, o melhor ainda está por vir. Este é apenas o começo de uma história que fará você ver Roma sob uma luz completamente diferente. No auge de seu poder, o Império Romano não buscava apenas conquistar, mas também assimilar as terras que invadia. A ambição de Roma era maior do que nunca. Não se tratava apenas de expandir fronteiras, mas de impor sua cultura, suas leis, seu estilo de vida. A Germânia, uma região selvagem e cheia de mistérios, estava no radar do imperador Augusto, que via essas terras não apenas como um desafio, mas como a última peça para consolidar seu domínio. No entanto, os germânicos não eram povos simples e subjugados. Eles eram um conjunto de tribos guerreiras com tradições profundamente enraizadas em sua independência. Viviam em uma terra de imponentes florestas, onde a natureza se tornava aliada e defesa. Ao contrário dos romanos, que confiavam na disciplina militar e na organização, os germânicos lutavam com um espírito livre e, acima de tudo, com o conhecimento de seu território. Roma tinha todo o poder, mas faltava algo crucial, a compreensão de seus inimigos. Os germânicos não eram apenas adversários, eram uma cultura completamente diferente, e essa diferença seria o que faria a diferença na floresta de Teutoburgo. Arminius não era um desconhecido para os romanos. Na verdade, ele foi criado em Roma, um prisioneiro de guerra que se tornou cidadão. Ele falava latim, entendia os costumes e as táticas romanas, e serviu como oficial nas legiões. Mas sob sua aparência de lealdade, havia uma faísca de ressentimento que queimava fortemente. Nascido na Germânia, Arminius foi entregue como refém quando era criança. Roma o tratou como um de seus, dando-lhe privilégios e treinamento militar. Ele conquistou a confiança de Varo, o comandante romano, que o via como um aliado essencial. No entanto, a verdadeira lealdade de Arminius nunca foi para Roma. Seu verdadeiro destino era libertar seu povo, e para isso ele precisava de mais do que forças, ele precisava de uma oportunidade. Essa oportunidade chegou quando ele conquistou o favor de Varo, que confiava completamente nele. Arminius se tornou seu conselheiro militar, e foi nesse momento que começou a tecer sua rede de traição. Conhecendo profundamente as estratégias romanas, os pontos fortes e fracos de seu exército, ele planejou uma emboscada que mudaria o curso da história. O outono de 9 depois de Cristo chegou com uma sensação de confiança para os romanos. Sob a supervisão de Varo, as 3 legiões marchavam em direção ao seu destino, sem saber que estavam caminhando diretamente para sua perdição. O exército romano, uma das forças mais disciplinadas do mundo, movia-se com segurança, acreditando que sua missão era simples, reprimir uma revolta menor no norte. Mas Arminius tinha outros planos. Com astúcia, Arminius convenceu Varo a desviar sua rota. Em vez de tomar o caminho conhecido, seguro e aberto, os romanos se aventuraram por uma área desconhecida, da floresta de Teutoburgo. Um lugar enigmático, cheio de lama, pântanos e árvores que bloqueavam a visibilidade. O terreno, perfeito para uma emboscada, e muito diferente do terreno limpo e ordenado que Roma estava acostumada a dominar.
Apesar dos avisos de algumas tribos germânicas leais a Roma, que tentaram alertar Varo sobre a armadilha que estava sendo preparada, ele desconsiderou os riscos. Confiante em seu conselheiro, e sem saber que aquele mesmo homem estava tramando sua queda, marchou em direção ao que seria sua perdição. A floresta de Teutoburgo nunca viu nada como o que estava prestes a acontecer. Da névoa densa, os primeiros ecos de guerra foram ouvidos antes que o exército romano pudesse se preparar. De repente, uma chuva de lanças e flechas caiu sobre a coluna romana. Não houve gritos de guerra, apenas o som ensurdecedor das armas cortando o ar e o impacto dos projéteis nas fileiras romanas. O caos estourou em segundos. Os romanos, acostumados a batalhas abertas, não estavam preparados para lutar em um terreno tão traiçoeiro. As formações ordenadas se romperam, e no lugar delas, a confusão tomou conta das legiões. A chuva torrencial fez com que os escudos escorregassem das mãos, e a lama transformou cada passo em um esforço titânico. Arminius e seus guerreiros germânicos, perfeitamente camuflados na escuridão da floresta, atacavam e se retiravam com a agilidade de fantasmas, deixando os romanos presos e sobrecarregados. O terreno estreito e coberto de árvores impediu que os romanos se espalhassem como de costume. O exército romano, projetado para batalhas em campo aberto, se viu reduzido a uma luta desesperada, corpo a corpo, sem forma ou ordem. A ferocidade do ataque germânico não deu tempo para manobras, e os romanos começaram a cair um após o outro, presos em uma armadilha mortal. À medida que a batalha se prolongava, o desespero começou a tomar conta. As legiões romanas, outrora orgulhosas e temidas, agora lutavam apenas para sobreviver em um terreno que não podiam controlar. A chuva incessante e a lama continuavam a enfraquecer suas forças, mas o pior ainda estava por vir. No meio do caos, Varo, o comandante romano, percebeu que a derrota era inevitável. O massacre não estava apenas diante de seus olhos, mas também nos seus ouvidos, os gritos dos legionários caídos, o som dos corpos romanos sendo arrastados pela terra e a fúria do inimigo que nunca cessava. Em um último ato de desespero, e para evitar a humilhação de ser feito prisioneiro, Varo decidiu tirar a própria vida. Com sua morte, o moral das tropas restantes despencou. Outros oficiais, ao verem que não havia escapatória, seguiram seu exemplo. A rendição já não era uma opção, e com o pânico tomando conta do que restava de suas forças, a resistência romana se desintegrou completamente. Sem liderança, sem esperança e cercados pelos guerreiros de Arminius, os poucos sobreviventes foram aniquilados sem piedade. O massacre foi total. A derrota foi tão esmagadora que os romanos jamais seriam capazes de apagar da memória essa humilhação. Entre os horrores do massacre, houve uma perda que marcou Roma mais profundamente do que qualquer outra, a queda das águias legionárias. As águias não eram apenas estandartes, eram a alma das legiões romanas, símbolos de honra, poder e unidade. Perder uma águia em batalha era considerado uma desgraça tão grande que era visto como um desastre nacional. Mas perder 3 águias, 3 emblemas da grandeza romana, era algo muito pior, era um golpe no coração do império. As águias das Legio 17, 18 e 19 foram capturadas pelos germânicos, um ato que não apenas destruiu o moral romano, mas também deixou uma cicatriz profunda na psique do império. A humilhação de ver seus símbolos mais sagrados nas mãos do inimigo foi uma ferida que jamais se curaria completamente. Por gerações, Roma procuraria vingança, mas não seria apenas pela derrota militar, seria pela honra perdida, a alma de seu exército, caída na escuridão da floresta de Teutoburgo. O impacto da derrota em Teutoburgo reverberou muito além dos campos de batalha. Roma, que até aquele momento se via como invencível, teve que reconsiderar seus planos de expansão. A conquista da Germânia, uma ambição que parecia ao alcance da mão, foi abandonada de fato. O imperador Augusto, que havia conseguido consolidar um vasto império, foi forçado a reconhecer que o sonho de incorporar toda a Europa sob seu domínio era uma tarefa demasiado cara em vidas e recursos. Nos anos seguintes, Roma não abandonou a luta, mas seus esforços se transformaram em represálias, e não em tentativas de conquista. Sob a liderança do general germânico, Roma empreendeu uma série de campanhas punitivas para vingar a humilhação sofrida. Mas, embora taticamente bem-sucedidas, essas expedições não conseguiram restaurar a hegemonia romana na Germânia.
A fronteira do império foi estabelecida no rio Reno, e essa barreira se manteve durante os próximos 4 séculos. A derrota em Teutoburgo não significou apenas o fim da expansão romana naquela região, mas também o início de uma nova realidade para as tribos germânicas, que agora viam um futuro independente da influência romana. A Batalha de Teutoburgo não é apenas uma página sombria nos anais da história romana, é uma lição que ainda se mantém válida hoje. Embora tenha ocorrido há mais de 2000 anos, a derrota romana naquela floresta germânica nos lembra que até mesmo as maiores potências podem cair se não compreenderem seu inimigo nem o terreno em que lutam. Hoje, em um mundo onde grandes nações continuam a expandir sua influência, Teutoburgo serve como um lembrete de que a confiança cega na superioridade militar pode ser fatal. Os romanos pensaram que nada poderia detê-los, mas sua falta de humildade e seu desprezo pelas culturas diferentes das suas levou a subestimar seu adversário. Esse tipo de erro continua sendo relevante, desde a política até os conflitos internacionais modernos. Em um mundo globalizado, a lição de Teutoburgo é clara: o poder militar por si só não é suficiente para garantir a vitória. A compreensão do contexto, o respeito pelas culturas e a adaptação estratégica são essenciais para qualquer nação que busque perdurar. A Batalha de Teutoburgo não foi apenas uma derrota militar, foi uma catástrofe nascida da arrogância e do engano. Foi um massacre que ecoou nos anais da história, o dia em que o Império Romano, que se acreditava eterno, conheceu o verdadeiro significado da vulnerabilidade. A aniquilação de 3 legiões, a perda das águias sagradas e o trauma na psique romana selaram o destino da expansão na Germânia Magna e fixaram uma fronteira que perduraria por séculos. Teutoburgo é um lembrete brutal de que a inteligência e o conhecimento do terreno podem superar a força bruta. É um exemplo claro de que até o império mais poderoso pode cair na armadilha mais simples se a confiança cega obscurecer seu julgamento. Se essa história de desastre e resistência te impressionou e você se atreve a explorar os momentos cruciais que definiram o destino de Roma, você está no lugar certo. Neste canal, desenterramos as batalhas que mudaram o curso da história, as figuras que desafiaram o destino e os segredos ocultos na poeira do passado. Obrigado por nos acompanhar nesta aventura histórica. Se você chegou até o final, sua curiosidade é o que mantém viva essa exploração do passado. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho, você não vai querer perder a próxima história.